Conexão Delas, trazendo para vocês, como sempre, histórias incríveis, histórias de empoderamento. E eu baguncei tudo aqui o negócio agora. Eu já começo já fazendo bagunça aqui. Pronto. A Carla falou assim que tem gente que vem aqui na sala do podcast, vai empurrando os microfones, vai empurrando as coisas para dentro. E tem hora que eu também esqueço que aqui é uma gravação, porque a gente fica tão à vontade aqui, Ângela, que a gente até esquece que está sendo gravado. Então, nessa Conexão Delas, até as pessoas perguntam o que é o Conexão Delas. Gente, Conexão Delas é uma família, é uma casa que acolhe o empreendedorismo, é uma comunidade que traz esse apoio, esse suporte, esse olhar sem julgamento, esse carinho para quem está começando a empreender, para quem já empreendeu, desistiu e quer voltar para empreender, para quem quer fazer a transição no empreender, para quem também não sabe nem o que quer fazer da vida ainda, vem conversar aqui com a gente, que a gente acha, a gente faz boas conexões, e são as conexões de fato, porque a gente não consegue nada sozinho. Esqueçam, eles, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ninguém. E esquece, você não precisa de ninguém, você não estava aqui. Todo mundo precisa de todo mundo. Então nós que estamos aqui para fazer conexões. E foi graças a uma conexão de uma empreendedora que nós estamos aqui hoje. Com certeza. Faz muito sentido, né, Ângela? Sim. Seja bem-vinda à nossa Casa Rosa mais uma vez, mas em especial hoje aqui para contar um pouquinho da tua história no empreendedorismo, a tua história e a tua jornada, que inspira e também ajuda muitas mulheres, já ajudou muitas mulheres, continua fazendo a sua entrega no empreender, e eu tenho certeza que nessa cabecinha aí, deve ter muitas coisas, né, que possam estar agregando mais ainda a jornada de tantas e tantas mulheres que sonham e que desejam empreender. Bem-vinda, Ângela. Com certeza. Muito obrigada por estar aqui com você. É sempre muito bom estar com você. Ver o seu respeito, o seu carinho por quem realmente quer empreender. Porque tem gente que brinca, né, de empreender, e tem gente que leva a sério. Bom, quem é a Ângela? Ângela é mãe, esposa e apaixonada por conhecimento. E o conhecimento foi que me levou a empreender. Sou esposa de militar, já morei em vários estados, e recém-casada eu conheci a pintura. E na brincadeira de pintar. Então empreender foi lá na pintura, lá na arte. Lá na arte. Nem eu sabia dessa parte, tá, gente? Foi lá na arte. Agora. E aí eu comecei a pintar, e nessa brincadeira de pintar, comecei a dar presente. Você não faz isso pra vender? E veio uma encomenda, veio outra. E quando eu me vi, eu estava já nesse universo do empreendedorismo. Participava de algumas feiras, participei de feiras em São Paulo. E na sequência eu fui para Salvador. Lá eu montei meu primeiro ateliê, onde eu dava aula de pintura e onde eu fazia peças para parte de criança. Assim, foi muito bom, a experiência fantástica. E aí eu fui para outro estado e depois eu caí em Cuiabá pela primeira vez. Isso foi mais ou menos quando? 2010. 2010. Situar, sim. Vim morar aqui. E quando eu cheguei aqui, aí a cabeça de empreendedor é assim, né? Gira em 360 graus. E aí, de repente, eu me vi com a ideia de trabalhar com festa de aniversário. Eu não queria mais trabalhar com quarto de bebê. E, assim, fechei muitas parcerias com vários bufês da cidade. Então, eu era aquela pessoa que fazia aquelas peças gigantes de personagens para decorar. Sim. Então, eu trabalhava mais com decoradores e com donos de buffet. Foi assim que eu conheci a Patrícia da Dinda, a Hanna, as conexões que ficaram até hoje. Bom você ter falado da Hanna, encontrei com ela esses dias, falei que ia trazê-la aqui e não coloquei ela na minha lista de podcast. Obrigado, senhor. E aí, assim, fui muito feliz aqui em Cuiabá, trabalhei com isso. Aí quando eu fui embora, esposa de Milico, já viu? Aí eu resolvi que eu não ia mais atuar. E aí comecei a estudar novamente. Já tinha uma graduação e uma pós, mas resolvi fazer outra, porque sou apaixonada por turismo. E aí eu comecei a estudar turismo na faculdade. Quando eu retornei para Cuiabá, isso 4 anos depois que eu fui embora, retornamos. Isso há 6 anos atrás. Aí vem aquele comichão, né? Sempre tem aquele comichãozinho. Bem no período, um pouquinho antes assim da pandemia, eu ficava observando aquelas esposas, aquelas mulheres com muito potencial, mas sem ter um espaço.
para pôr o seu trabalho. E aí eu organizei a primeira feirinha chamada Mulheres de Talento, que não era a primeira Mulher de Talento, eu já tinha feito antes quando eu morei da outra vez. Desculpa que eu esqueci. Eu já tinha participado de uma feirinha que eu tinha ajudado a organizar no passado com esse nome, Mulheres de Talento. E aí eu retornei com Mulheres de Talento. A princípio era uma feira restrita para 10 expositores, mas aí o boca a boca foi espalhando e quando eu vi eu tava... E o pessoal gostou, né, da ideia, né? Graças comprou a ideia, né? Quando eu vi eu tava com uma quantidade absurda de pessoas. Sim. E não cabia mais dentro do clube. E aí foi a ideia que surgiu de ir pra praça. Fizemos uma primeira feira em parceria com a prefeitura, né, com a Secretaria de Cultura. Foi muito bom, eu tinha uma equipe bem legal. E aí as feiras aconteceram, foi, né, uma dessas assim, que nós nos conhecemos. Exatamente, até mandar um beijo pra Maiara. A Maiara que tem um trabalho com brinquedos de MDF, um trabalho muito lindo. Eu conheci a Maiara numa feira eu acho que foi lá na Valéria. Eu conheci a primeira feira e feijoada que a gente fez com a Valéria, a Maiara apareceu pelo Instagram, lembrei agora. E aí a gente trocou o WhatsApp. Nisso que a gente trocou o WhatsApp, quando ela foi participar do teu evento, da tua feira, ela mandou pra mim que ia estar lá. E era um sábado, eu falei, gente, vamos lá dar uma volta, né? Fui eu e o Hugo dar uma volta, eu queria conhecer, queria ver. E aí cheguei lá e encontrei Camila, né, da Criarte, que também tava lá no dia, que eu já conhecia também de uma outra situação. E aí eu falei, cara, que feira legal. Aí eu vi lá o que acontecia, vi a periodicidade, comecei a seguir o Instagram, falei, na próxima eu quero vir aqui pra conversar, pra conhecer um pouco desse trabalho lindo, né? Isso. E foi assim, então agora, só pra já ficar uma dica aí, ó. Às vezes aquele postzinho que você manda, aquele convitinho que você manda no WhatsApp, que você pensa assim, não vai dar em nada, a pessoa nem vai ver, olha só, né? Nos conectou. Com certeza, foi assim que a gente conheceu. Foi uma simples iniciativa da Maiara de fazer o convite, de eu vir lá no Instagram dela. Foi até, eu acho que ela, na hora, assim, ela mandou, eu entrei pra ver onde que era a localização, pra achar, que eu não sabia, porque aquele Jardim das Américas tem 1000 praças, né? Sim. É igual praça que é, né? E até eu consegui achar. E foi assim que a gente se conheceu. Isso. E nesses projetos, quantas empreendedoras passaram por eles? Olha, foi muito bom, porque assim, o Mulheres de Talento depois virou vitrine do empreendedor, porque muitos homens chegavam pra mim e reclamavam, Mulher de Talento, a gente tá... Então ficou aquela coisa, né? Então eu resolvi trocar o nome, ficou vitrine do empreendedor, porque aí englobou homens, todo mulheres, mundo, tudo. E passaram pela minha feira expondo 126 pessoas diferentes. Ai, eu adoro as pessoas que têm os números exatos, gente. Eu tenho controle, até hoje eu guardo o caderno. Mostra a organização, gente. Parabéns. Além disso, eu tenho uma lista de espera que não entrou, nunca conseguiu entrar, porque eu não repeti o segmento. Sim. Então, a pessoa só entrava quando aquele segmento não podia estar, então eu chamava uma do nicho pro local. Ou quando eu ampliava muito a feira, né? E precisava e aí demais, eu adicionava mais segmentos. Então tem uma lista de 82 pessoas que não entraram. Então nós estamos falando aí de um total de aproximadamente 200 pessoas, mais empreendedoras envolvidas, né? Fora os que não entraram em contato, né? Que não... Interessante. Sim. E assim, foi muito bom. É muito legal, porque você sabe o que é isso. Esse contato com a pessoa, você conhece milhares de histórias diferentes. Coisas com que você se identifica, coisas jamais avessas, mas assim, é muito legal. E eu parei com as feiras porque, como eu falei antes, eu fazia faculdade de turismo. E aí eu fui convidada pela Azul Viagens, Cuiabá, para trabalhar lá. Então fiquei trabalhando na Azul por um tempo, descobri que não é o que eu pensava e que eu queria. Mas a experiência é fantástica. E aí eu deixei a Azul. Também fui no lançamento, super lindo, super maravilhoso, adorei, que delícia, foi um momento muito especial, muito bacana. E assim, quando eu deixei, aí ficou aquele vácuo, né? A Ângela é inquieta, eu não consigo ficar só em casa, não consigo, até mesmo estudando. E aí eu disse, sabe de uma coisa? Vou ressuscitar o meu sonho. O sonho que veio na minha cabeça, em Salvador, na festa de 1 ano do meu filho. Porque assim, mãe diz, eu não vou gastar dinheiro fazendo festa, aquela coisa, né? Mas eu fiz a festa de 1 ano do meu filho. E aí quando eu vi naquele espaço, naquele buffet, naquele lugar, aquelas coisas, aí veio aquela ideia, um dia eu vou trabalhar com confeitaria. Porque eu fiquei encantada, vendo aquela coisa dos doces, dos bolos e tudo. Mas aí isso tudo foi sendo
ficando pra trás, outras coisas vieram. E aí eu disse, vou ressuscitar meu sonho, vou trabalhar com a confeitaria. E aí veio a ideia da palha italiana. Porque é um doce que eu já faço. Eu só não tinha a técnica de como empanar, de como deixar ele bonito. Ele ser gourmet, porque tem uma diferença da palha italiana e da palha italiana gourmet. São produtos diferentes, trabalhados e empanados de forma diferente. E aí eu caí de cabeça mesmo, entrei com tudo na palha. E agora eu tô apaixonada. Eu estou com a Candy Palace, que já é nessa temática de castelo. E estou aí na produção das palhas. Uma delícia, hein, gente? Não é que ele fala, não. Eu já provei de vários sabores. Eu trouxe aqui mais pra você. Inclusive, produção, arrumamos mais uns pessoal assim da comida, da gastronomia pra vir. Eu tô querendo comer um japonês também. Se quiser trazer alguém aqui do japonês um dia desse, a gente recebe. Mas, ó, né, vamos lá, vamos dar aí o crédito, porque é boa essa palha, hein, Ângela? Eu provei, eu adorei. Peguei vários sabores, né? E tudo muito gostoso, tudo muito bacana, sequinho, né? É um doce, mas não é um doce que te deixa extasiado de tanto doce, né? Um doce leve, né? Um doce mais gostoso. E olha que eu nem sou muito do doce, eu sou mais do sal, hein? E é como eu disse, como eu gosto muito de estudar, eu tenho feito vários cursos com confeiteiras, com chefes de cozinha, chefes da gastronomia, mas eu sou muito assim, eu não gosto de coisa doce demais, como você falou. Então eu fui desenvolvendo minhas próprias receitas. Hoje eu tenho 15 receitas validadas, testadas e aprovadas, porque eu criei um grupo de degustação. Sim. Até chegar no ponto. Então são receitas minhas próprias, as 15. Então parei nos 15 sabores, mas eu já desenvolvi 25. Uau. Só que para esse ano eu resolvi ficar com as 15. Porque elas já estão validadas, já tá no... E no empreender, em tudo que você trouxe aí, desde lá da pintura até hoje, né, na palha, tudo que você vivenciou todos esses anos de empreender, para você, qual foi o maior desafio? Se é possível elencar um, né? Mas vamos trazer, qual foi o seu maior desafio? O desafio é assim, é como você falou, nós não somos sozinhos, mas infelizmente as pessoas, elas querem ficar sozinhas, muitas que são muito individualistas, e nesse individualismo elas veem concorrente em todo mundo, que é uma coisa que eu sempre procurei, inclusive eu consegui fazer milagrosamente uma única reunião do Vitrine do Empreendedor, onde eu levei os expositores para um espaço, num dia diferente, só a gente, nós fizemos a reunião com comidinhas, e assim, foi muito divertido, eles se soltaram mais, eu ouvi mais, vieram as ideias, e o que veio assim, à tona mesmo foi essa questão. De que todo mundo gostava da feira, porque eu não levava concorrência para eles dentro da feira. Eu sempre tive essa ideia, uma feira não deve ter o mesmo segmento repetido. Entre aspas, você vai no shopping, quantas lojas você tem de calçado? Quantas lojas você tem de bolsa? Em todas elas, estão trabalhando com o mesmo produto, mas o gosto das pessoas são diferentes. Você gosta mais do rosa, eu gosto mais do azul, ela ali gosta mais do amarelo. Não, eu gosto de coisa mais quadrada, mais redonda, eu gosto de coisa mais chique, mais simples, mais básica. Então a concorrência só existe na cabeça. Então essa que é a grande dificuldade que eu vi ao longo desses anos todos, era me verem como uma concorrente. Entendi. E eu acho que nós temos que ver o empreendedor como um agregador. Eu tô na confeitaria, conheço trocentas confeiteiras, amo de paixão todas as que passaram pela minha feira, mantenho amizade com algumas, sempre procuro prestigiar o trabalho delas e não me vejo como concorrente delas, de forma nenhuma. Eu tenho o meu produto, o meu trabalho, elas têm o produto delas, o trabalho dela. Até porque Cuiabá não é uma cidade com 1.000 habitantes, é uma capital, gente. Exatamente. Quantas confeitarias cabem nessa capital? Cuiabá e Várzea Grande já somam quase 1 milhão. Então. Eu tava olhando no último número, né, demográfico, chega a 900 e poucos mil, juntando Cuiabá e Várzea Grande. E nem estamos considerando aí a Baixada Cuiabana, né? Que a gente pode considerar várias, né, pequenas cidades próximas. É muita gente. Não é verdade? Com certeza. Por exemplo, um exemplo rapidinho.
No artesanato, eu já não via muito isso. Eu consegui junto com a Jussara organizar uma turma e a gente foi, todo mundo artesão, todo mundo pintando madeira, todo mundo fazendo a mesma coisa, e a gente conseguiu viajar. É porque eu quero falar uma coisa da Jussara, importante, não posso esquecer de falar da Jussara. Consegui juntar um grupo legal e fomos todas juntinhas para uma feira em São Paulo. E a gente trocava figurinha quando almoçava, quando estava no intervalo, quando terminava, quando eu estava jantando no hotel. A gente não se via como concorrente, mas com pessoas com ideias diferentes e trocando. Melhora a tua pintura nesse aqui, melhora o teu insumo nesse. Colaboração. Eu não me vejo organizando um grupo de confeitaria para viajar para uma feira de confeiteiros. Porque todas elas se veem... Ainda tem muita essa resistência. Então eu acho que a concorrência, essa questão... É um desafio, né? Da visão de concorrência é o grande desafio. É o grande desafio. De tudo que eu já vivenciei. E a grande vantagem do empreender para você? Falamos de um desafio, o que seria uma grande vantagem que você vê com a sua vivência no empreender? Primeiro, desmistificando a ilusão. Eu vou empreender porque eu vou trabalhar para mim, eu vou fazer o meu horário. É muito lindo. São mitos, né? Os mitos do empreendedorismo. Empreender, para mim, é dar liberdade de criar. Porque eu tenho muito essa coisa da arte comigo, né? Por exemplo, aqui é cozinhar. Mas eu sempre tô criando esse Mas é uma arte, né? Porque você cria coisas, né? Mas eu vou enfeitando no empanar, vou enfeitando na embalagem. Então, assim, eu acho que a grande vantagem do empreender é se libertar. Se libertar em vários sentidos. Psicologicamente, fisicamente, porque, gente, você trabalha muito. Se você realmente quiser alguma coisa. Conhecer seus potenciais. Né, se desafiar o tempo todo. Eu acho que o empreendedor, ele sempre tem que estudar. Eu já trabalhei com berloques e pulseiras. Aquelas pulseirinhas, né? Tem uma, inclusive. Trabalhei. Como que eu entrei nessa? Eu ganhei uma pulseira do meu marido, de uma marca que eu não vou mencionar, mas dessas marcas caras, né? Ganhei a pulseira e fiquei um dia rolando com ela no braço, assim. Eu tava já na ideia da feira. E aí fiquei mexendo ali, aí eu comecei a pesquisar. Eu sou muito curiosa. Comecei a descobrir que tem fábricas e fábricas no Brasil. E aí eu marquei um feriado. Vão viajar comigo. Viajei, fui até lá. Conheci as fábricas, conheci como é que era feito, conheci a diferença de material, o que pode causar alergia, o que não pode causar alergia. Então eu fui estudar tudo sobre a pulseira, qual era a história dos berloques, por quê, o que, aonde começou. E aí eu descobri as fábricas fora do Brasil. Então eu fiz uma junção, um combo das melhores fábricas aqui e fora e comecei a vender. Então eu acho que o empreendedor tem que estudar o produto que vende, né? Porque eu já cheguei na loja de informática famosa também, perguntei sobre um cabo P2 e ela não sabia o que era um cabo P2. Se você não sabe o que é o produto, como é que você vende? Verdade. Se você não come doce, como é que você vende doce? Coerência. Se você não degusta. Eu sou alérgica a frutos do mar e abre um negócio de frutos do mar. Né? Então tem que estudar e tem que ser coerente com o que você está fazendo. Exatamente. Coerência é uma das coisas, né, que a gente fala. A gente tem que viver aquilo que a gente fala, né? Então se você fala sobre algo, isso tem que ser uma coisa que você viveu ou está vivendo, porque aí você tem propriedade de falar. Você não precisa fazer roteiro. Isso. Né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte: quando a pessoa fala, Vivi, eu vou gravar um podcast com você, eu tô nervosa. Às vezes as pessoas falam, né? Do que eu vou falar? Eu falei, você vai falar sobre você. E quando a gente fala sobre nós, mulheres empreendedoras, mulheres que têm aí a sua resistência pro vídeo, para aparecer na internet, é só falar sobre você, porque sobre você tem propriedade em falar. Sobre o outro, não. Se você tentar moldar uma coisa que o Instagram faz muito com a gente fica às vezes rolando tela, e eu me pego às vezes fazendo isso, e aí eu se policia, volta pra você. Porque aí você vê um fazendo uma coisa e o outro fala assim, aí você já começa a cair. A sua energia tá assim, né, animada, aí de repente você começa, porque você fica, eu devia estar fazendo isso também, eu devia estar fazendo aquilo também, eu não fiz isso, olha, eu não comprei aquilo. Aí você vai entrando é um declínio, né, um negócio assim. Você começa a se comparar com pessoa que tá aí você para.
Volta pra você. Quem é você? O que você entrega? O que você vende? O que você faz? É sobre isso que a gente precisa falar. A gente não precisa ser personagem. Eu me incomodo muito, né, quando pessoas do marketing, pessoas que querem dar essa palavra que tá muito alta, posicionamento, tá muito em alta essa palavra. Mas que posicionamento é esse? É um posicionamento de fato, posicionamento, ou é um posicionamento que a sociedade quer que eu tenha? Eu preciso entender isso. Então, assim, o que você tá falando, eu filtro muito. Então, às vezes as pessoas chegam, aí eu trago opinião. Tá, colega, eu trouxe ponderar, não vou ir contra uma ponderação, uma dica que eu vi na internet, tá? Agora eu trago pra mim. Isso faz sentido para aquilo que eu entrego? Isso faz sentido pro público que eu converso? Ou isso me afasta do meu público? Exatamente. Né? Já pensou? Não, você tem que colocar uma embalagem dourada que tem um negócio vermelho porque isso tem mais posicionamento. Mas isso me aproxima ou me afasta do meu público? Como é isso? Né? Até recentemente, conversando com um colega de marketing, estudou muito tempo e tem uma produtora, e ele falou: Vivian, a minha agência tem de clientes assim, assim, assim. Ele explicou qual que era a persona dele. E aí ele olhou, aí eu falei: meu Deus, o homem vai olhar meu Instagram, meu YouTube, vai, né? Vai, eu já fui assim, eu falei: meu Deus, ele me segue agora, né? E ele olhou e falou: nossa, eu não sei quem é que desenvolve as estratégias, as artes, mas vocês estão de parabéns, porque o teu conteúdo, a forma como você coloca ali as coisas, ele conversa com o teu público. Exatamente, porque é você mesmo. É porque ali é você, naquela legenda é você, naquele post é você, naquelas fotos são você, né? Que é uma coisa que eu sempre coloquei desde o início no meu Instagram, foi minha cara, né? Minha cara tapa lá desde o primeiro post. Então, assim, a única coisa que você tem de diferente é ser você. Porque se você parar pra pensar, tudo já existe. Tudo que você decidir empreender hoje já existe. Alguém já criou, pode até ser que não deu certo pra todo mundo, mas alguém já tentou. Só que aí eu vou fazer do meu jeito. Eu vou ter um olhar diferente. Uma simples caneca com silcada, ela é diferente de uma pra outra. Um simples bloquinho, né? Eu sou apaixonada nos personalizados, tenho paixão personalizada. Um simples bloquinho, ele é diferente de um lado, de um pro outro. Porque tem um artista que desenvolveu essa arte, porque tem a forma de encadernar, porque tem a folha que foi escolhido por um, que não é escolhido por outro, porque tem um olhar de quem executa. Só um parêntese, essa é outra dificuldade que tem no empreendedorismo. As pessoas não valorizam todo o processo daquele produto. Porque o produto final, você vê ele aqui, lindo, maravilhoso, gente, mas alguém forjou, alguém pintou, alguém desenvolveu, alguém gastou o seu tempo de vida naquilo. Por falar em produto, produção, me dá esse produto aqui pra me mostrar, ó. Esse produto aqui, que é inclusive da de quem eu quero falar, já que você trouxe o nome, preciso colocar o nome. Gente, olha que peça linda. Essa peça foi desenvolvida por uma artista, já que a gente tá falando de valorização, vamos valorizar a artista. Ela é uma artista plástica. Essa peça é uma peça de cerâmica feita à mão. Lindíssimo o trabalho da Ju. A Jussara, ó, a Jussara Sartori, maravilhosa. Inclusive tá com uma exposição lá no Shopping Estação, maravilhosa, do igual a gente, estúdio de arte, a gente foi lá participar. E tem cada peça dela, produzida por ela e pelas alunas dela, e eu achei interessante, alunas às vezes de 1 ano, de 2 anos, de pouco tempo. Ela é a profissional que valoriza. Caramba, que lindo, é lindo. Então, assim, ó, só pra mostrar pra vocês, deixar aqui a propaganda da Ju. Jussara também vai vir no nosso podcast em breve, mas a gente esteve lá presente e foi muito bonito, né? E a Ju também foi uma conexão também que veio com o convite de uma empreendedora. Acho que foi a Asmini que me convidou e eu fui lá na Parada Criativa, né? Que é o movimento que ela fazia. E a gente se reencontrou lá. Foi muito legal. Ficamos conversando um tempão lá, né? Você tava com os berlocks no dia, né? Encontramos. E assim, e é isso que também que é importante a gente falar sobre empreendedorismo, é você se dar, se permitir estar em lugares com as pessoas que estão vivendo a mesma sintonia que você. Os ambientes, eles influenciam em nós, gente. Então, se você quer empreender, dica pra quem quer empreender, é pra anotar aí. Se você quer empreender, você tem que andar com quem empreende. Exatamente. Ponto, é simples assim. Se você quer nadar, você tem que andar com quem nada. Você quer andar de bicicleta? Você tem que ter amigo que anda de bicicleta. Você quer ir pra academia, você tem que ter amigo que gosta de academia. Você quer fazer ser mochileiro? Então. Vai entrar no povo que é mochileiro, que faz trilha. Aí a pessoa vive um mundo, às vezes, totalmente diferente, dentro da casa. O pessoal é CLT, ou do concurso, ou não vê o empreendedorismo como uma coisa tão valiosa que é.
né? Não acredita muito. E aí a pessoa faz o quê? Quer conversar sobre empreendedorismo com pessoas que não são empreendedoras, não tem perfil empreendedor. Não vão entender. O que vai acontecer com a sua ideia, com o seu sonho? Ó, agora vamos falar a verdade. Agora eu vou até trazer aqui, que talvez hoje ela vai concordar, fica até nervosa, sabe, Maria, quebrando tudo. Aí, vai lá, Vivi, mas eu não converso mais com a minha família? Não, conversa o assunto que dá pra conversar com a minha família, porque não tem, né? Vai conversar de jogo, de calor, que vai chover, que tá chegando a chuva. Vai falar de oração, vai falar de planta, né? Às vezes a pessoa só fala de planta. Ah, tem uma amiga minha que adora cozinhar. Fala de comida com ela, gente. Sim. Você vai falar de empreendedorismo pra quem não é do empreendedorismo. Eu mesma já contei várias vezes na rede pra vocês. Eu tenho um grupo de amigas que não tem empreendedora. E tá tudo bem, só que eu não vou chegar lá falando, gente, meu projeto, a minha comunidade, a minha mentoria. Porque eles vão falar, quê? Vão olhar pra minha cara assim com uma cara de tipo, não entendi. Porque não faz sentido pra ela aquele assunto. E pra que eu vou falar? Ou então chegar numa roda que só tem mãe de bebezinho e ficar falando sobre adolescente. Incoerências. E aí vai acontecer que eu vou perder, as pessoas vão perder interesse em mim e eu nelas. Então se você é empreendedor ou quer empreender, ande com quem faz o mesmo. Tenha na sua agenda lá, na sua rotina, eu vou participar de uma feira. Sim. Eu vou participar de uma palestra. Uma vez por mês, eu vou ter como meta participar de um encontro de network diferente. Sim. Eu vou me desafiar a isso. E aí, eu também vou aproveitar e participar de uma feira. E vou fazer também. Tem alguns que são online, eu vou participar de alguns online. Vou deixar lá na minha agenda ter um movimento. Por quê? Porque é onde eu me conecto com aquilo que faz sentido pra mim. Entenda que você é um empreendedor muitas vezes solo, como sou, como a Ângela é. Então, às vezes, a gente vai se sentir fraco mesmo, enfraquecido. Porque empreender é solitário. Sim. Mas ele não precisa ser, sabe? Ele é solitário porque ele depende de você. As ações, as funções. Mas ele não precisa ser triste. Ele não precisa ser esse caminho sem rumo. Tem mentoria, tem coach, tem feira, tem imersão, tem palestra, tem roda de conversa, tem tantos movimentos voltados para empreendedorismo. E olha que Cuiabá ainda está muito atrasado ainda, mas já tem muita coisa legal. Já tem. E tem muita coisa gratuita. E as pessoas só precisam vir ou acessar. Só que aí vem a preguiça, que é tudo no colo. Aí vem aquela coisa que falta essa curiosidade. Tem que ter curiosidade. De aprender, de estudar, de procurar. Eu tenho uma outra frase que surgiu agora da vinda de São Paulo. Se você não sabe como, procure quem. Verdade. Quem são as pessoas? Vai lá no Conexão, vai conversar com a Ângela, vai falar com a Jussara, vai falar com a Zilda. Vai falar com... vai falar com a Marisa Basso. Vai lá em Nova Várzea Grande conversar com a Lígia. Tem tantas mulheres que hoje ou encabeçam ou já encabeçaram movimentos e talvez não estejam no momento de estar encabeçando, mas tem experiência para poder dar uma orientação. Ou, olha, eu não consigo te ajudar nesse momento, mas fala com fulana, que fulana consegue te ajudar. Vai lá na Vivian, troca uma ideia com ela. Não, vai lá. Aí vem que em mim não é. Eu já falo, já vai lá, né? Vai procurar um recurso. Então, empreendedores, empreendedoras, quer empreender, anda com quem empreende. Senão não vai funcionar. Sim. Nunca, né, Ângela? E nunca ficar se comparando também, porque todo mundo tem uma história e tem um processo. Perfeito. Eu estou num nível... Pode falar o nome de alguém, de marca aqui? À vontade. A Larissa da Cindy Law. Eu amo as coisas da Cindy Law. Mas a Larissa já trabalha na confeitaria há séculos. Eu comecei recente, embora eu fizesse de forma caseira. Sim. Né? Mas eu sou um bebê ainda, engatinhando. Sim. E ela já tá anos luz. Então eu não posso me comparar com Sim. ela, nunca. Então, o empreendedor tem muito isso. É o que você falou do controlar no Instagram. Eu tô aqui, aí eu vejo a pessoa, nossa, imagens incríveis. Segura. Trabalho incrível. A gente não sabe da história. A gente não sabe nem a construção que foi pra essa pessoa. Falando da Larissa, né, da Cindy Law que você trouxe, eu conheci a Larissa em 2020, na época da pandemia ainda, 2021, foi por aí, e ela estava expondo uma feira da Suelen em Sacal. A Suelen fez uma feira uma vez lá lá da Arena Pantanal, uma feira bem legal que foi a ideia dela, e eu conheci a Larissa lá. E assim, a Larissa, quando eu cheguei lá, ela nem levantou da cadeira. Assim, ela travada atrás da cadeira, e eu cheguei assim pro celular, ai, que filha daquela.
Só respondeu, perguntou, né? Mas assim, né, travada, toda tímida, né? E aí, de vez em quando, encontrava ela numa feira ali, outras vezes nas feiras da Zilda, que encontrei muitas vezes ela, num lugar ou outro. E aí, pra minha surpresa, esse ano, né, no Festival de Chocolate, tive com ela num dos outros, mas esse ano eu achei o máximo, ela super de garota propaganda, então... e gravando, e fazendo vídeo, colocou coisa diferenciada na tenda dela, e o depoimento dela no grupo também foi muito bonito, né? A gente tá de longe assim, tá, Larissa, mas eu olho tudo, né? A gente fez um curtinho com ela lá, no podcast, no festival, mas assim, é muito bacana a gente ver a evolução, é o que você tá falando. Sim. Se você olhar, Larissa, hoje, você no seu nicho aí, olhar quem é do seu nicho essa hoje... Essa aí que você tava me falando, eu não conheci. Entendeu? É essa pessoa. Não essa que você falou do passado, nem imagino. Ela era quietinha, ela era na dela, assim, eu lembro que eu cheguei, fiz um vídeo, ela, né, lógico que ela falou do produto dela, mas assim, ela teve uma evolução muito legal, bacana, porque ela veio ganhando confiança, falando do que é dela. Então, ao passar dos anos, a gente percebeu que a pessoa se colocou à frente ali, se empoderou daquilo que é dela, porque é ela, é sobre ela, é sobre o sonho dela, da família dela. Então, assim, você que tá aí, né, fazendo o que você faz, escolheu fazer um caminho, você vai olhar uma pessoa do mesmo segmento seu pra você se inspirar, e isso é muito bacana, só que você tem que entender que essa pessoa, às vezes, ela só está um pouco melhor de treinar, porque ela faz isso mais vezes, ela já faz isso com mais frequência, ela só faz isso com mais tempo, então ela ficou especialista de tanto fazer, porque não tem outro jeito de a gente ficar bom, só fazendo. Exatamente. Né? Você vai lá, pode fazer o curso que você quiser, tem uns papa-curso aí, faz tudo quanto é curso. E não executa nada depois, não pratica. Você tem que estudar, fazer. Estuda e faz, pratica, exercita, vai pro lugar, ensina os outros, que vai um trem pra você aprender a ensinar os outros. Por isso que eu ensino. Aprendi um negócio, tô ensinando. Eu falo, me dá 5 minutos que eu aprendo, já te ensino. Né? Por quê? Porque eu aprendo. Toda vez que eu ensino uma técnica, eu aprendo mais sobre isso. E aí fica muito fácil pra mim. Mas não é porque é fácil, não é porque você viu fazendo de uma forma fácil, significa que o processo foi tranquilo. Não foi. Falar em microfone, eu não falava. Quando eu conto que eu não falava em microfone, o pessoal assusta. Não falava. Né? Eu não tinha coragem de falar no microfone. Na época que eu dançava, que a gente ia fazer Viva Seu Bairro, a gente ia de um grupo de dança, The Best Cowboys, pra galera dos mais antigos aí. A gente ia pro Viva Seu Bairro, e eu lembro que o Fábio Dias, que apresentava, né, o Viva Seu Bairro, ele vinha, ele falava, o pessoal do The Best, quem vai vir falar aqui? Gente, juro por Deus, o Hugo ficava uma fila assim, todo mundo parado. Quando quem vem falar aqui, a gente dava um passo pra trás pro Hugo ficar com o passo pra frente, pra gente não correr o risco de ter que falar. Eu ia, já dava um passo pra trás e eu me escondia, você entendeu? Eu falei, não vou falar. Eu falava muito bem quando era pros meus, mas pra pegar o microfone num palco, mas jamais. Eu me tremia só de pensar na possibilidade. E aí passou-se muito tempo, né? E aí a gente veio com o Axé The Best, eu lembro dessa história. E aí o Axé The Best também, sempre quando a gente ia, aí as meninas dançavam, pedia pra alguém falar, e tinha uma lá, colega, que é a Elaine, que inclusive já veio no podcast. Elaine comunicadora, né? Sempre foi. Aí eu treinei a Elaine. Falei, Elaine, toda vez que chamava, você que vai. Tanto que a Elaine não podia faltar uma apresentação, tinha que falar. Televisão, então, ela tinha que ir em todos, porque ela falava. E eu ficava sentadinha e não falava. Passou-se muito tempo, o Axé The Best, né? Finalizou o ciclo do Axé The Best, aí as meninas inventaram um projeto novo. Pra fazer um projeto de dança já. Não durou muito tempo, mas a gente tentou. E aí entrei em contato com a Gazeta de novo. Falei, eu quero fazer um Viva Seu Bairro, levar as meninas, né, pra lançar o projeto. Aí fomos lá nem lembro o nome do bairro, mas bem distante, chegamos lá no bairro. Aí as 4 meninas dançando, 3 meninas dançando. Aí veio, o locutor falou, quem vai falar? Aí eu olhei pras meninas, as meninas, né, enfiou o pescoço pra dentro, né. Aí eu falei, tem que ser eu, né? Porque eu que levei o projeto, peguei o microfone, tremendo, igual uma vara verde. Eu lembro até hoje, eu peguei o microfone, como faz pra participar? Informações básicas, eu falei o que eu sabia e saí ali. E eu falei, meu Deus, falei. Porque eu corria, não que eu não tivesse falado antes, mas eu podia correr, eu corri. A partir dali eu falei, agora eu vou ter que falar. Então naquele momento, eu acho que esse projeto só aconteceu pra isso, na minha época da minha vida, porque eu tive que vir à frente pra falar.
E aí depois disso, então assim, Vivian, você fala bem, você apresenta, você é dinâmica, você sintetiza os assuntos. Gente, Mas treino, foi um processo. treino. Todas as vezes você tinha que pegar o microfone. Não até hoje, gente. Agora em São Paulo tava tremendo com a vara verde. Imagina, um monte de palestrante, um monte de gente também, um monte de mulheres feras, né, que estavam lá. Mas eu falei, não, eu sei o que eu vim falar. É isso que eu sei o que eu vim fazer. Eu não fico nem olhando. Quem é você? Essa pessoa tá segura porque ela tá falando de uma coisa que ela sabe. Então eu preciso ser segura pra falar daquilo que eu sou. Né? Então eu sei o que eu vim falar e eu sei o que eu vim fazer. Eu só não posso falar fora do que eu vim fazer. Que aí eu já não tenho propriedade, nem autoridade. Mas se você se concentra naquilo que você é bom, você vai. Né? E estudar é uma coisa muito importante que você falou. E as pessoas não entendem isso como importante, né, Ângela? Em qualquer sentido. Porque quando você estuda, você domina o que você está fazendo. E quando você domina, você tem a segurança. Tem gente que pergunta por que eu não fico tímida nesses ambientes. Porque a minha primeira formação é a pedagogia. Minha primeira vez num palco, no microfone, foi para 400 pessoas. No seminário da faculdade. Então, assim, o professor, ele tá exposto o tempo todo, são treinamentos, Verdade. Congressos, a sala de aula, né? E eu era professora de adolescentes, então, assim, não sei, a frequência... Parabéns, amiga. Ela é professora de adolescente, parabéns. Eu te dou um parabéns por isso. A frequência disso me deixou, assim... mais solta, mas é o que você está falando. Por que eu fico tranquila? Porque eu não vim falar com você sobre inglês, né? Meu inglês é fraco, eu iria gaguejar aqui e não ia sair nada. Então, quando você domina, que é o que aconteceu com você hoje, nossa. Inclusive, lá em casa eu vou contar rapidinho antes que eu me esqueça. Lá em casa você tem um apelido carinhoso, é a menina do cabelo rosa. A menina do cabelo rosa. Eu falei ontem, amanhã a mamãe vai no podcast. Com quem? Eu disse, com quem? Aí eu fiz assim, a menina do cabelo rosa. Virou marco, não tem Virou como. marca lá tem em casa. Tem dia que eu até falo assim, às vezes as pessoas falam, nossa, a cabeleireira que tava escovando meu cabelo semana passada, ela falou, nossa, Vivi, a cor do teu cabelo natural é muito bonita, que ela tava, né, escovando, né? Há indícios que falam que não era rosa. Há indícios, não sei se é verdade, né? Eu, pra mim, que ele sempre foi rosa na minha cabeça, né? E aí ela falou assim, você pensa em deixar dessa cor? Eu falei, acho que não, hein? Não, agora não. Talvez no futuro, né? Mas sempre vai ter algum vestígiozinho rosa. Se ficar, na hora que começar a ficar branco, vai ficar um branco, um castanho, um rosa, fazer um trem meio arco-íris aí. Mas a gente, né, traz esse carinho aí pro cor-de-rosa, né? Que é uma marca hoje, né? Representa muito o feminino, né? Pra mim, representa também, eu acho que carinho. Eu acho que era isso que eu ia te perguntar. Por que o rosa? Porque o rosa, agora mudou, né? O podcast agora com a Ângela. Eu tô perguntando agora. Ela que quer perguntar. Fiquei curiosa. Então, essa é uma pergunta também que me fizeram na época que eu fiz o processo de coaching. Então, eu nunca tinha respondido. Nunca tinha nem parado pra pensar sobre, né? Mas eu acredito, não tenho certeza, tá, disso. Até mamãe, se a mamãe ouvir isso lá em cima, não fique chateada comigo, mamãe. Mas eu acredito que é porque eu sempre gostei do rosa, mas eu nunca tive tantas coisas rosas. A minha mãe sempre foi uma mulher muito prática. Sim. E essa praticidade eu aprendi com ela, né? Então a minha mãe, eu era filha única, e a minha mãe, ela comprava o que dava. Sim. Então assim, vou comprar roupa, vamos ver o que dá, o que combina com tudo. Acho que todo mundo, né? Alguém se identifica, sim. Né? Vamos pegar aquelas peças que combinam, tal. E aí, então, e naquela época acho que não era tão comum ter o rosa. Às vezes o rosa era um pouco mais caro, né? E aí quando eu entrei para um colégio maior, que eu estudei no Notre Dame, até hoje eu não sei como é que meus pais conseguiam pagar. Acho que meu pai pegava o salário e mandava pra escola, né? Acho que era mais ou menos assim, ele trabalhava 30 dias e pagava a escola. Nunca entendi como que era isso. Mas assim, as meninas de lá tinham um poder aquisitivo diferente, a realidade diferente da minha, financeira, né? E elas tinham naqueles estojos com aquelas, né, 10, 11 anos que eu entrei lá, com as coisinhas que combinavam. Hoje não tinha Shopee, gente, tinha Shein, não tinha chinês na 3 de junho pra dar uma, né? Exatamente. Você tinha que ir na papelaria grafite comprar aquelas coisas bonitas, né? Nas coisas mais nobres. E eu não tinha essa condição. Não tinha minha Bic, uns lapinho preto, borrachinha, caderno capa de surf, né? Que a gente encapava com outra coisa. Então nunca faltou, mas era o que dava. Sim. Então eu ficava com aquela vontade de ter, rosa. Eu acredito que seja isso. Porque isso não é de forma consciente.
inconsciente, tá? É de forma inconsciente. Eu só fui buscando porque comecei a perguntar, né? Por que rosa? Por que rosa? Mas aí eu lembro certinho que quando eu comecei a trabalhar e eu falava assim, mãe, eu quero pintar meu cabelo. Ela falava assim, um dia que você tiver o seu dinheiro pra você manter. Porque não é só ir pintar o cabelo. Você tem que cuidar. Aí eu falei, mãe, eu quero colocar um piercing. Ela, no dia que você tiver o dinheiro, pra você ir lá, furar e colocar. O dia que você tiver o seu dinheiro. Eu falei, então tá, o dia que eu tiver meu dinheiro, eu vou realizar as coisas que eu acho que são importantes pra mim. Que não eram necessários, eram luxos, né? E eu lembro que eu passei um matizador preto no meu cabelo, eu coloquei o piercing. E aí eu comecei a comprar peça rosa. Eu lembro que, eu fui uma amiga, eu comprei um cinto rosa e uma bolsinha. Nossa, eu adorava aquele cinto com aquela, inclusive Graça. Um dos empreendedores da Graça foi comprar roupa em Goiânia. E aí eu lembro que eu comprei esse conjuntinho, assim, que tinha uma bolsinha e um cintinho com um sapatinho. Nossa, aquilo pra mim foi a primeira conquista, assim, sabe? E de vez em quando eu comprava uma pecinha rosa. Só que aí foi saindo do controle, né? E aí, só pra pular um pouquinho, aí eu entrei na Cuiabana pra trabalhar com dança. Meu primeiro emprego foi com dança, na Cuiabana FM. E o uniforme era azul. Tá ok. Era o uniforme, podia mudar o uniforme da rádio, né? Tava chegando aquele dia, não podia mandar, né? Aí eu conheci o Hugo, comecei a namorar com o Hugo. Ele tinha um grupo de dança The West Cowboys, preto, vermelho e branco, mesclava. Comecei a namorar, né? Aí só que lá dava pra mandar, na Cuiabana não dava, mas no Hugo dava de eu mandar, né? Aí eu falei pra ele assim, juntei as meninas, falei, gente, vamos fazer uma blusinha rosa pra gente? Foi outro caminho sem volta. Aí elas toparam, a gente mandou fazer uma blusinha rosa na costureira. Fomos lá na Estúdio Z, da 13 de junho, compramos uma bota preta que tinha uma fenda rosa, assim, ó. A bota desconfortável, causava um chulé da peste, mas tinha uma fenda cor-de-rosa. Tinha uma fenda. Nossa, aquela a gente ia pra Expo Agro dançar com aquilo. Aí foi um caminho sem volta. Aí eu criei o Axé The Best. E aí era eu que mandava. 80% do guarda-roupa delas tinha rosa, que eu que decidia. E aí a primeira menina veio o quê? O primeiro filho veio o quê? Menina, Nicole, tudo da Nicole rosa. Aí virou um mundo assim de cor de rosa. E aí então eu achei a The Best, a Nicole, aí veio o Caio, deu uma quebradinha no verde, veio Pieta, e Pieta eu já puxei pra um roxinho, pro lilás, mas sempre o rosa. Só que aí vinha só nos acessórios. Aí chegou um dia eu falei, cara, eu queria ter alguma coisa em mim diferente. Eu queria uma coisa, né, pra impactar. E a minha amiga, Gabi, lá do Jerônimo, já de uma outra fase da minha vida. Inclusive o Jerônimo, também tudo marrom. Nós metemos uma camiseta cor-de-rosa. Uma época lá, nós fomos lá no centro, compramos uma camiseta cor-de-rosa, mandamos bordar por conta. Meti uns vestidos roxos nas meninas, que a gente falava que era até... Teletubbies, que a gente falava que elas estavam uns vestidinhos coloridos. Meti um coloridão lá na recepção. E aí um dia a Gabi falou assim, por que você não pinta seu cabelo, já que você quer fazer um negócio diferente? Eu falei, tá, mas o que? A pinta, você não gosta de rosa? Pinte rosa. Eu falei, gente, pintar meu cabelo de rosa, será? Achei uma cabeleireira, Patrícia Passos, na época. E Paty, bora. Só que pra chegar no rosa, primeiro ficou vermelho, depois ficou roxo, aí eu consegui chegar no rosa. São 8 anos de história de cabelo cor-de-rosa. Aí eu fui inventei o quê? Curso de coaching, criei uma comunidade pra me chamar de minha. E tudo é rosa, né? Tudo é rosa. Aí a casa, em setembro de 2020, por aí, 21... por aí, a casa rosa. E aí a gente vai seguindo conexão delas, tudo essa paleta do rosa com lilás. Mas assim, hoje eu acho que ele representa muito o feminino. Sim. Ele representa uma causa, né, pra mulher já se sentir ambientada desde a hora que ela chega. Porque quase todas as mulheres, eu acho que todo mundo, não é todas, mas assim, a maioria se identifica com rosa. Às vezes não é uma cor preferida dela, mas em algum momento ela tem uma lembrança. Sempre tem uma lembrancinha, quando eu, na escola, né, ou algum acessório, algum presente que ela tenha, alguma fase da vida dela, sempre remete. E é muito engraçado, né, tá aqui a Carla de prova que não me deixa mentir, que às vezes as pessoas vêm pra cá de rosa, eu falo, nossa, de rosa, ela vive, eu nem percebi, porque às vezes não é intencional, a pessoa, nem eu percebi, tem hora que elas vêm intencional, não, eu fui ver a Vivian e eu lembrei, toda vez que eu vou ver a Vivian foi uma peça rosa, inclusive você está com um sapato rosa lindíssimo, claro. Diga-se de nós vamos tirar uma foto de corpo inteiro pra você ver o sapato dela. Mas assim, hoje as pessoas têm essa conexão. Mas eu acho que independente da cor, eu acho que é a bandeira. É o amor por isso. Por ter mulheres reunidas, por ter histórias reunidas. E são muitas histórias bonitas, como você mesmo disse. São muitas lutas, são muitos sonhos. Sim. São muitos projetos. E eu acho que a gente tem que continuar sempre firme e forte, não desistir. Apesar dos desafios.
internos nossos, conosco mesma, os desafios com as nossas próprias colegas, que elas não se ajudam e elas acabam até atrapalhando, às vezes erroneamente mais atrapalham que ajudam, se atrapalham e nos atrapalham. O sistema que também não favorece muito, né? Tá vindo mudança aos poucos, mas ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas nós vamos dar conta. A nossa sombra da nossa árvore que a gente vai deixar, ela é boa. Não necessariamente nós vamos fazer proveito dessa sombra, mas a árvore que a gente está plantando vai gerar sombra para pessoas, com certeza. Com certeza. É o que eu penso. Ser empreendedor é ser guerreiro, né? É uma luta por dia. Exatamente. Escolha o seu difícil e vai, mulher. Vai, então, assim, ó, trazendo do fruto dessa fala, busque conhecimento, seja curiosa, conecte e ande com pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que está em sintonia com você. Procure quem possa te ajudar. Sim. Né? E o mais importante, ouça seu coração. Segue, né? O seu coração lá do ano do aniversário da turma, né? Meu filho tá com 19 anos. Olha aí. São 18 anos de sonhozinho. Sonhozinho guardado no coração. Aí. Né? Guardou, mas todas as experiências que aconteceram nos 18 anos hoje fazem com que a Candy Palace, falei bonito, Candy Palace, um bonito, um chique, hoje esteja num momento bom da Ângela, porque a gente aprende outras coisas, a gente encurta caminho, né, no novo negócio, porque isso daqui eu já fiz e não funcionou, isso daqui eu já sei como é que faz. E mesmo aquilo que não funcionou, aquilo que você não exercitou, tudo isso junta e contribui. Todo o aprendizado que eu tive desde a pedagogia, desde dando aula de professor, desde trabalhando com a pintura, com os berloques, com as feiras, com o turismo, com a Disney, porque eu estudo Disney até hoje, você junta tudo num balaio só e virou a Candy Palace. Exatamente. Eu tinha um sonho, mas eu não tinha a expertise. Eu juntei toda essa gama de conhecimento para hoje ter a Candy Palace. Você sabe o que parece a nossa vida de aprendizado? Parece aquelas coisas que você guarda. Eu vou guardar isso daqui porque um dia desse vai servir para alguma coisa, sabe? O aprendizado, ele é para isso. Não as coisas de casa, tá, gente? Mas o aprendizado, ele é para isso. Às vezes você fez um curso ou você participou de uma palestra e fala, meu Deus, o que eu vim fazer nessa palestra? O que eu vim participar disso daqui? O que tem aqui? Aí dali você já tira uma coisa que num momento lá na frente vai fazer sentido. Aí volta. Demora, fala, gente, eu aprendi isso em tal lugar, em tal época, né? Então aquilo que você lá traz sentido agora aqui. Então, muitos aprendizados para vocês aí, né? A gente vai deixar o Instagram, né, na nossa legenda, né, e para vocês seguirem, conhecerem o trabalho da Ângela, para vocês conhecerem e consumirem essa palha, né, colocar aí no seu, de repente no seu negócio, para você presentear. Tem as caixinhas bonitinhas que vem, eu vou fazer foto depois você para vocês. De Natal também. Olha aí, coisa perfeita, as mesas, né? Imagina as mesas postas aí que o pessoal prepara carinhosamente para você receber sua família, para você, mulher. Às vezes você vai fazer para você, não precisa necessariamente ser para as pessoas. Se presenteiem e quero te agradecer a confiança por mais uma vez estarmos reunidas falando de empreendedorismo, falando de oportunidades, falando de coisas boas. Sim. Porque eu acho que a gente precisa mais falar de coisas boas. Mulheres precisam falar de projetos, mulheres precisam falar de coisas boas, mulheres precisam trazer toda a experiência como aprendizado, pra gente olhar pra frente e pra gente ajudar um monte de gente que precisa ser ajudada. E estar sempre disposta a aprender com você também é muito bacana, é muito importante. E te agradeço por você estar aqui comigo hoje. Obrigada. Eu que agradeço também. E que Deus te abençoe, te dê muita força, te mantenha sempre assim, com essa energia boa, essa alegria, esse desprendimento e essa disposição de ajudar os outros, de cuidar dos outros. Isso é fantástico. Esse é seu dom. Amém. É cuidar do outro. Amém, amém. Que Deus dê sabedoria, saúde e pessoas. Eu vou falar sobre isso. Pessoas. Ninguém é sozinho, né? Então, sim. Hoje, para estar aqui à frente de uma liderança, de uma comunidade, ou à frente do que eu faço, do meu trabalho, a gente precisa de um suporte. Então, assim, além de todas as empreendedoras que cruzaram e cruzam, estão no meu caminho ainda, a gente tem uma equipe bem bacana, a gente tem gente fazendo arte, arte literalmente, mas é arte do Canva, tá, gente? Tem gente gravando vídeo, tem gente editando vídeo, tem gente atrás de uma filmadora nos gravando, tem gente nos fotografando, tem gente cuidando de um cabelo, tem gente cuidando de uma maquiagem, tem gente preocupado com a minha roupa, né? Tem gente preocupado com a unha, tem gente fazendo meu café. Como é que eu vivo sem café? Obrigado, Carla, por ter me lembrado. Tem gente que organiza
espaço para chegar aqui tá organizadinho. Tem gente que troca ideia, tem gente que me ajuda com documentação, tem gente que me ajuda financeiramente. Então, assim, a gente não pode falar assim, estou sozinha nessa. A gente está à frente, porque a gente precisa ter força. Mas se... Eu peço todos os dias para Deus a saúde e sabedoria, porque um dia que eu fico dar uma paradinha, alguma coisa, eu sei que eu desmotivo muita gente. Então, às vezes, as pessoas, o medo... Quando eu até falando rapidinho, o dia que eu tive a pedra no rim, esse ano eu tive, né, uma notícia de um cálculo aí, e ele desprendeu, né, do rim e foi pro canal, né, da bexiga para fazer xixi lá. Cara, olha, eu falei bem assim, eu acho que vocês incomodaram tanto com oração lá pra cima, que chegou, acho que oração de todo mundo é casa religiosa lá pra cima, e vamos tirar logo essa pedra, porque eles estão ocupando todos os canais de oração aqui, tem que desocupar, né, o saque aqui do céu tá incomodando. Gente, eu tomei tanta coisa, esse povo trouxe tanto chá, trouxe tanta coisa, tem que ficar de cabeça pra baixo, pai, eu ficar de cabeça pra baixo, tem que fazer aquilo. Eu sei que foi um episódio de 10 dias, que no final, mas eu achei assim fantástico, exceto o dia da dor, que a gente não acha a dor fantástica, mas exceto os momentos de dor, que eu tive 1 ou 2 picos de dor, o restante foi muito bonito, cuidado, o processo, sabe, o cuidado, a preocupação. Eu ia fazer xixi, tá tudo bem, né? Até o xixi era cuidado. Então, assim, eu quero agradecer essa rede, porque sem eles não seria possível eu estar aqui hoje falando com você. Sem eles não seria possível nem eu ter te conhecido, né? Porque no dia, inclusive, que a gente fez o primeiro vídeo lá, que eu te falei, foi quando a gente inaugurou esse lance de ir aos espaços, ir aos movimentos, filmar. Então, naquele dia tava a Nicole comigo, tava a Jade comigo, tava o Hugo comigo, a gente tava filmando, e depois eles foram editar e fazer as primeiras edições, e foi muito legal. Depois eu vou compartilhar aqui o link deste primeiro vídeo pra vocês conhecerem essa história. Beleza. Mas gratidão. Obrigada. Deus abençoe você, tá bom? Você também. Amém, amém. Uhul. Amei. E viva o café, né? Viva o café.